Boa tarde, meu nome é Danilo, sou engenheiro da Lesito Domínio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Surfc novamente, né? Agora utilizando imagem vetorial e também raster. Tá? Então a gente vai utilizar o Surfc colocando tanto dados em DXF, DWG, quanto imagem raster. Para que isso? Para que a gente possa fazer levantamento orientado, ou seja, eu posso utilizar a base cartográfica que eu tenho para poder me localizar durante o meu levantamento de campo. Então, aqui no Surfc, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir tanto utilizar a imagem raster, essa imagem ela pode estar ou não georreferenciada. Se ela não tiver georreferenciada, eu consigo fazer esse georreferenciamento automaticamente lá dentro do Surfc. Se por acaso ela estiver já referenciada, basta a gente importar diretamente. Mas se não tiver, a gente consegue com 2 pontos por transformação de realmente e ele consegue fazer o referenciamento dessa imagem e a gente consegue trabalhar com ela com imagem de fundo. Então aqui eu estou mostrando nesse slide aqui uma parte da imagem do Google, foi extraída do Google, contendo aqui a área da empresa, seríamos aqui, né? E aqui mostrando, fazendo um levantamento já do XF. Isso eu já falei nos webinários anteriores, quando a gente faz locação, a gente pode utilizar também os dados em DXF para fazer locação, porque às vezes eu tenho, eu quero fazer um levantamento do loteamento, eu não tenho ponto nenhum no meu arquivo CAD, mas esse meu arquivo CAD ele tem todas as áreas fechadas e eu consigo fazer o quê? Pegar a intersecção desses pontos e poder fazer a locação. Então hoje a gente vai focar mais na parte de utilização, de como importar isso e como poder trabalhar com isso. Então aqui só mostrando algumas telas de importação do DXF, né? Então a gente pode importar DXF, importar DWG, ou se eu tiver também dados de MyStation, também consigo importar. Aqui a gente vai frisar apenas o DXF, mas a importação é igual para todos, tá? Não muda de formato. Posso estar com qualquer tipo de formato desse que eu siga o mesmo tipo de dados no final. Aqui, conforme eu disse para vocês, né, então aqui nesse caso eu estou pedindo para fazer uma locação de pontos. Nessa locação, esse ícone, ele vai me mostrar a parte de CAD, e aí eu falei para ele, ó, tem uma área que eu queria alocar. Faz de conta que isso aqui é uma propriedade rural ou urbana, um lote, alguma coisa assim, eu queria que eu fosse dividir isso no meio. Então, o que eu poderia fazer? Com esse DXF em mão, como esse DXF já está referenciado, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e mandar ele me habilitar para eu poder visualizar isso. Eu venho aqui, pego o engate de meio de ponto, tá? Meio de segmento. Aí eu vou clicar aqui, ele automaticamente extrai as coordenadas e eu consigo fazer a locação. E isso aí é a mesma coisa no Então, se eu tiver fazer o quê? A alocação em cima desse desenho. Bom, importei esse desenho. Automaticamente, na hora que eu fazer o levantamento e já for desenhando, no final, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o caminho inverso. Antes eu importei, agora eu posso exportar, e essa exportação já vai contendo o quê? Todos os atributos e feições que foram atualizados no decorrer do meu levantamento. Então, isso fica salvo tanto no DXF quanto no Shapefile e assim por diante. Bom, vindo lá direto no software. Bom, então a mesma coisa de todos os webinários, é o mesmo software, é o software de campo, o Surfc. Bom, a única coisa, eu venho aqui sempre, na hora que eu vou configurar o trabalho, eu defino qual é o sistema de coordenada, que é a coisa mais importante a gente fazer aqui, então no caso está o Brasil, se tiver 2000 tem todos 23 Sul. Aí eu quero começar importando a minha base cartográfica para poder fazer o levantamento. Então, se eu clicar aqui, voltando lá, pessoal. Então, aqui seria a nossa parte do quê? De levantamento. Tudo que eu vou fazer de levantamento, eu vou fazer nessa tela aqui. Então, aqui eu tenho a parte de arquivo, a parte de equipamento, onde eu defino equipamento e tolerância e tudo mais ligados ao levantamento. Aqui,
O levantamento em si seria a coleta de ponto normal, a implantação de linha, de arco, locação de ponto, de offset e tudo mais. Aqui a parte de ferramentas do software, a parte de vias, que vai ser o nosso próximo webinar. Bom, se eu clicar nesse ícone do canto superior direito do Service, o que vai acontecer aqui? Na hora que eu clico aqui, ele automaticamente vai abrir o quê? Ele vai abrir a parte de CAD dele, ou seja, a parte onde eu consigo fazer desenho. Ou se por acaso eu já tiver levantamento do ponto, o que ele vai me mostrar aqui? Todos os pontos. Tá? Então ele vai me mostrar todos os pontos. Então por aqui é onde a gente consegue fazer o quê? É aqui que eu posso vir e pedir para importar os meus dados. Tá? Então, tanto importar DXF, DWG, quanto arquivos de terra, com shapefile. Então, a gente pode importar o shapefile também. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar com a imagem, que seria relativamente a coisa que a gente tem um número maior de passos, mas é uma coisa simples também de fazer, e depois a gente passa para o DXF. Se eu clico em DXF e o shapefile também, que eu vou importar aqui para a gente poder visualizar. Então, todas as ferramentas de um CAD normal, né? E aqui em ferramentas a gente vai ter a opção de imagem de fundo. Tá? Então, imagem de fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em imagem de fundo. Ele vai perguntar, você vai usar imagem? Aí está perguntando para mim checar. Se eu já tivesse uma imagem, eu poderia fazer o quê? Usar imagem e poderia selecionar uma imagem. No meu caso, eu não tenho essa imagem ainda, então eu vou mandar buscar. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu vou fazer aqui nesse meu caso, eu vou entrar aqui no Google e vou cortar essa imagem aqui, ó, desse pontinho vermelho que está aqui no Google até esse pontinho vermelho. Então eu vou pegar essa quadrícula aqui da imagem do Google. Bom, então basta a gente salvar, eu já salvei a imagem. Então a imagem, ela está aqui dentro da minha pasta. Deixa eu só abrir para que todos possam ver. Ela está aqui, ó. Vou clicar aqui para todo mundo poder ver. Cliquei aqui, está a minha imagem. Meus dois pontos que eu vou utilizar para o georreferenciamento dessa imagem seria esse pontinho aqui vermelho e esse pontinho vermelho. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Vou fechar. Eu já tenho a coordenada definida nesse meu arquivo texto. Então, eu vou voltar lá no Subsea, vou clicar aqui para selecionar a imagem, vou colocar JPEG e vou buscar essa imagem dentro do meu computador aqui. No caso, isso eu já teria importado para dentro da minha coletora, tá? Seria o mesmo passo. A única diferença aqui é que a gente está trabalhando num simulador que conseguiu instalar no meu computador. Coordenar, imagem, registro, perdão. Só um minutinho. Coordenar, service. Só voltar um pouquinho, pessoal. Eu vou mandar correio 7,5. Vou mandar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um file, open. Deixa eu só ver se está direcionado aqui no imagem. Então, voltando aqui, eu vou colocar como JPEG. Vou voltar. Então, está Danilo. Caixa, webinar, service, imagem. Já sei o que está acontecendo. Eu coloquei como bitmap. Então, aqui, ó. BMP, então, imagem web, que é justamente aquela imagem que a gente tinha aberto anteriormente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou mandar abrir. Ele vai falar que não tem nenhum arquivo de georreferenciamento da imagem ligado a essa imagem, ou seja, essa imagem não é uma imagem georreferenciada. Foi uma imagem que eu fui lá e cortei do Google. Todo mundo sabe que se a gente cortar uma imagem do Google, ela não vai vir georreferenciada.
Então, no meu caso, como eu só vem BMP, não vem nenhum arquivo de georreferenciamento. Se fosse uma imagem de satélite comprada, se fosse no formato JPEG, por exemplo, para constar que ela é georreferenciada, ela viria um outro arquivo além do JPEG, ela viria como JPW, que seria o arquivo de georreferenciamento dela. Ou, no caso de uma imagem TIFF, ela viria o TFW, que seria o arquivo de georreferenciamento dela. Então, no meu caso, ele está falando que não existe nada definido em cima disso. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá, então, ferramenta, imagem de fundo, vou vir aqui, vou colocar aqui o bitmap. Então, vou pegar a imagem novamente. Então, vou abrir a imagem novamente aqui. Então, está aqui o GIS. Deixa eu só maximizar isso aqui. Estou abrindo um lugar errado novamente, perdão. Então, aqui imagem. Imagem da web. Ok, está falando de não estar georreferenciado. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Então, mandei correr para a gente poder fazer o quê? O georreferenciamento. Se ela não está georreferenciada, o que eu vou fazer agora vai ser fazer o georreferenciamento da imagem. Então, georreferenciamento usando pontos. Então, eu vou clicar nesse ícone aqui, ó. Vou clicar em cima do pontinho, ele vai perguntar qual que é as coordenadas. Então, aqui ele está me dando como se fosse uma coordenada de tela, né? Então, eu vou vir aqui agora, vou pegar a coordenada este, vou colocar em X, vou pegar a coordenada norte e vou colocar em Y, vou dar um OK. E aí, a mesma coisa eu vou fazer para o segundo ponto que está aqui embaixo. Ó. Vou clicar sobre ele e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui a coordenada em E, colocar em X, e coordenada norte e vou colocar em Y. Vou dar um OK. Assim que eu dou um OK, o que ele está falando? Está me falando qual que é a resolução em pixel dessa minha imagem, o quanto ele vai ter que escalar e tudo mais. Se eu quisesse salvar esse arquivo, eu poderia salvar, senão eu posso dar um OK direto. Eu vou falar que eu quero salvar o arquivo file. Então está aqui. Então essa imagem nossa aqui agora, ela está já referenciada. Se eu passo o mouse nela, ó, o que acontece? Ela está sendo mostrada aqui para a gente agora. Então eu poderia mandar salvar essa imagem aqui se eu quisesse. Um BMT, por exemplo. Vamos colocar imagem web 1. Aqui tem algumas outras funções que seria para quê? Para mim converter para tom de cinza e tudo mais. Bom, vou mandar sair daqui. Então, vamos dar um exit. Voltando aqui no Service I, eu vou dar um atualizar. Opa. Aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma imagem. Eu vou jogar direto lá na minha pasta, Danilo, Carson, webinar Service I, imagem. Então seria isso, a gente já referenciou a imagem. Então se a gente for lá na pasta agora, a imagem já está referenciada. E aqui no caso seria só importar ela. Então vou mandar usar a imagem. Eu vou buscar de novo aquela imagem lá. Deixa eu só setar aqui. Eu vou dar uma outra imagem. Então está aqui a nossa imagem. Ou poderia pegar a imagem.
Por algum motivo ela não está importando. Vou pegar de novo a imagem. Então está lá a nossa imagem. Então a imagem que a gente já referenciou está aqui. Ó. Então nesse caso, ó, com ela já referenciada, ela perde a qualidade porque a gente não pegou a resolução direito, né? A gente teve que já referenciar. Mas às vezes para um levantamento que eu quero utilizar lá como fundo, serve perfeitamente. Por exemplo, com a imagem já pronta aqui no meu levantamento, ou seja, estou lá no campo, importei a imagem, eu quero começar a trabalhar para ver onde vai pegar os pontos. Então, eu poderia começar a fazer o levantamento agora. Não sei se deu para todo mundo perceber, esse já referenciamento da imagem a gente consegue fazer inclusive em campo. Então, pegando alguns pontos em campo mesmo, a gente vai conseguir fazer isso. Se eu entrar aqui em levantamento agora e vier mandar armazenar ponto, bom, olha aqui, ó. Perceba que eu coloquei uma coordenada arbitrária, como a gente está na simulação aqui. Se eu mandar marcar o ponto, ó, a gente já tem a noção de onde estava esse ponto em relação a essa imagem. Então, a gente tem uma relação de onde pode estar esse ponto em relação à imagem. É claro que no meu caso, como está um simulador e ele está atualizando a cada 1 segundo a posição que eu tinha dado anteriormente seria a posição de São Paulo. Mas como ele está atualizando a posição o tempo todo, isso aí ele já foi deslocando. Mas se a gente tivesse mesmo fazendo um levantamento onde a gente não está colocando uma coordenada para poder simular, ele automaticamente faria o quê? Ele permitiria que a gente trabalhasse em cima das feições que a gente levantasse. Então a gente consegue fazer isso aí. Bom, isso aqui seria uma das ferramentas que a gente tem para poder trabalhar com imagem de fundo. Nesse caso, no caso da imagem raster, a gente não vai conseguir fazer nenhuma edição na imagem, vamos dizer assim. Eu não consigo fazer nada aqui nessa imagem. Às vezes eu poderia fazer uma polilinha, alguma coisa que eu quisesse fazer, desde que no caso eu crie um ponto aqui. Eu conseguiria fazer desde que eu fosse aqui, viesse aqui e mandaria criar um ponto, é claro, né? E aí eu poderia fazer qualquer linha aqui em cima dessa nossa imagem. Por exemplo, se a gente vier aqui, vou mandar desenhar uma polilinha 2D, clica em cima desse ponto, aí ele vai pedir um outro ponto. Aqui no caso ele não vai deixar porque a gente não tem um outro ponto. Tá? Mas a gente poderia vir e mandar construir um ponto aqui. Eu quero vetorizar em cima desse ponto. Apesar que não é esse o princípio mesmo, né? O princípio é eu trabalhar com a imagem de fundo. Então daria para a gente visualizar isso aqui perfeitamente. Bom, uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui é utilizar também o DXF. Eu tenho o DXF aqui, só não sei se está sobreposto à imagem. Mas a gente poderia utilizar simultaneamente. Eu vou importar, mesmo que não fique sobreposto. Depois a gente cria um novo projeto só para que todos possam visualizar, mas eu vou importar para a gente ver que daria tanto para a gente trabalhar com uma imagem raster e um dado vetorial. Se ambos fossem da mesma localidade, estivesse já referenciado ambos, um ficaria sobreposto ao outro, eu poderia trabalhar perfeitamente aqui no Service. Então, se eu vier aqui em arquivo, DXF, importar DXF, eu poderia vir buscar um DXF. Então, se a gente entrar aqui na minha pasta, aqui, eu vou pegar esse DXF, conforme eu falei, está deslocado, mas se tivesse sobreposto, ele estaria sobreposto também. Se fosse de uma área simultânea, ele estaria sobreposto ali e a gente conseguiria ver a imagem por baixo e por cima o vetor. Então está aqui, ó. Então, a gente consegue trabalhar com esses dois tipos de dados de base cartográfica no mesmo projeto. Tá? Então a gente consegue fazer isso. No caso do DXF, tudo que eu fizer aqui em cima desse DXF, depois na hora que eu mandar exportar esse DXF, ele vai atualizar. Então eu poderia vir aqui em desenho, por exemplo, polilinha 2D. Eu quero pegar um engate de extrema, clico aqui, sei lá, clico aqui também. Vou pegar outra vez o engate de extrema. Então tá lá, eu consigo fazer isso aí. E aí eu poderia fazer o que nesse caso aqui? Vim aqui em arquivo, DXF, exportar DXF. Aí eu consigo exportar esses dados. Então vamos lá.
Vou mandar exportar só para que a gente possa visualizar o que eu estou falando. Então, qualquer edição que eu faça nele, eu vou conseguir salvar. Então, vou mandar salvar. Salvei. Se eu quisesse importar isso, eu poderia vir aqui em arquivo, importar, e vamos buscar lá esse dado que a gente acabou de salvar. Então, Carson, coordenar, imagem. Então, está lá. Importou também, novamente. Então, tudo que eu fizer aqui, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que eu atualize. Então, por exemplo, eu tenho essa área aqui, que é dividida em dois. Então, eu posso vir aqui, quero definir uma polilinha, quero pegar o ponto médio, por exemplo, clico aqui, pegou o ponto médio, quero pegar o ponto médio novamente. Então, tá aí. Acabei de definir o quê? Uma divisão de área, vamos dizer assim. A gente acabou de fazer isso. E aí, por exemplo, quero locar. Então, eu fiz o desenho aqui e quero locar lá em campo. Então, se eu sair daqui, ó, no levantamento do plantar ponto, clicar nesse ícone aqui, que seria na parte dele, abrir a parte CAD para a gente, ó, o que eu vou conseguir fazer? Eu posso pegar a interseção, clico aqui, ó, ele acabou de fazer o quê? Pegar a coordenada. E aí eu poderia locar o ponto. Tá? Então eu consigo já fazer em campo utilizando a ferramenta dele de CAD, para já fazer isso. Se eu quisesse vir aqui e falar, eu quero saber a área, eu poderia clicar aqui a área, clico aqui, é que nesse caso eu já dividi, né? Mas se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, ele já vai me dar. Então, nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma polilinha sobre ela para poder ter a área que eu acabei de criar. Então, eu poderia vir aqui, definir polilinha, 2D, vou pegar engate de extremo, clico aqui, engate de extremo de novo, clico aqui, engate de interseção, por exemplo, nesse caso aqui, engate de interseção e finalizaria aí. Então tá aí, acabei de criar uma área em cima dele aqui. Então se eu viesse aqui agora em área e clicasse sobre ela, aqui ainda tem um resíduo em cima, mas a gente conseguiria fazer isso aí. Poderia vir aqui também deletar e tanto faz. O bom no caso do Surfc também é que eu posso fazer o quê? Colocar em camadas. Ó. Eu quero colocar em camadas. Qual camada está aquilo lá? Posso vir aqui e trocar. Tá? Então, eu poderia colocar isso aqui numa camada. Desenho, alterar a camada. Então, seleciono a polilinha. Ó, seleciono inteira. Eu vou colocar ele na camada final, por exemplo. Então, tá lá, modificou. Então, se eu vier aqui em camada agora e quiser apagar a camada 2, que eu coloquei ela, né? Na verdade, eu não mandei criar uma nova, né? Mas se eu vier aqui no final e for lá, ó, olha aqui o que aconteceu. Então, nesse caso aqui, agora o que eu poderia fazer? Área, clico aqui, aqui novamente, agora eu consigo calcular a área. Tá? Então, eu consigo calcular a área. Então, a gente viu que dá para a gente fazer isso dessa maneira. Então, eu posso brincar de camada aqui também. Então, nesse caso aqui, o que eu poderia fazer? Selecionar isso, né? Fazer o quê? Desenho camada. Quero alterar a camada. Clico aqui. Olha, está na camada 0. Vou dar um Enter. Eu poderia colocar em uma outra camada aqui. Tá? Então, eu poderia colocar na camada pontos de elevação. Então, tá lá. Pode ver que ele ficou azul. E aí, nesse meu caso, ó, eu quero que a camada ponto de elevação saia. Tá? Então, ponto de elevação, eu quero que apague. E aí, eu vou voltar ao final agora, por exemplo. Olha lá. A divisão ficou ainda porque eu tracei uma outra linha, mas eu poderia vir aqui, desenho, mandar apagar essa divisão. E aí, o que eu vou fazer aqui? Camada, e vou mandar voltar ponto de elevação. Olha lá. Então, a gente teria duas áreas ali. Então, eu consigo fazer inúmeras coisas utilizando as ferramentas de CAD dele. Então, por exemplo, nesse mesmo CAD aqui, eu quero vir aqui, depois que eu importei o CAD, então, só para ficar melhor exposto, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vamos botar um aqui em arquivo. Vamos colocar ele na UA.
Bom, então ficou claro para todo mundo como faz a importação da imagem? Só para poder ficar claro, então seria isso. Ferramentas e imagem do mundo. Vem aqui, clique em Correr Imagem Setting Manager, mando pular e importa a imagem. Tá? Eu vou importar qualquer imagem. Vem aqui, abre qualquer imagem. Já referenciei a imagem. Feito isso, depois que eu já referenciar, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, vou mandar usar a imagem. E aí o que eu faço? Selecionar a imagem. Eu venho aqui e busco a imagem que eu acabei de criar. Tá? Aí pode ver que ela está como IDB. Por que IDB? Porque o próprio software já referencia e coloca no formato dele. Então aí seria só eu importar esse meu dado. Então no meu caso aqui agora, a gente vai trabalhar com DXF. Importação de DXF. Mesma coisa, a gente já tinha começado, a gente só vai separar para poder ficar, vamos dizer assim, separado entre DXF e imagem raster. Então cliquei aqui e quero importar meu DXF. Então vou vir aqui. Carson, imagem DXF. Tá? Então está aqui o nosso DXF antes da gente fazer qualquer alteração. Conforme eu havia falado para vocês, então eu posso vir aqui, ó, desenho, polilinha, 2D, eu quero fazer o quê? A divisão daquela área que a gente tinha feito lá. Só que vamos dividir a área de baixo agora, por exemplo. Então quero pegar ponto médio, vou clicar aqui, e vou pegar o ponto médio de novo, vou clicar aqui. Certo? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, desenho, polilinha 2D, e aí eu vou desenhar a minha área agora nova. Vou clicar aqui, aqui. Poderia ser ou tanto em grade extremo quanto interseção, né? E a outra interseção. E só para fechar ali, eu vou clicar aqui novamente. Então, fiz dois. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou selecionar, vou vir aqui em desenho, vou mandar alterar a camada. Vou clicar nisso tudo. Vou dar um Enter e vou falar qual camada que eu quero colocar. Por exemplo, eu quero colocar na camada final. Então, está na camada final. Aí eu vou vir aqui em ver camada e vou fazer o quê? Eu vou desligar a camada final agora. Se eu voltar lá, o que ficou? Só a nossa área que a gente acabou de definir para ele. Então, aqui eu poderia vir aqui e ver a área que a gente acabou de criar. Então, está aí a área em metros quadrados e hectare. Bom, se eu quiser criar uma camada, o que eu poderia ter feito no começo? Poderia ter vindo aqui em autocódigos, adicionar, vamos colocar aqui uma área, a camada área. Poderia colocar uma cor para essa camada, por exemplo, amarelo, falar que é a polilinha 2D. Poderia dar a largura dela, né? Verde de novo, vou mandar salvar isso. Então, se eu voltar lá, vamos ver camada, vamos ver se ela já foi para cá já. Definir uma camada aqui, área, cor amarela. Então tá aqui, ó. A gente acabou de criar a área. Vou vir aqui, vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em desenho, camada, alterar camada, vou clicar aqui e vou falar que isso aqui é a área. Tá aí, então é a nossa área. Vou mandar apagar a linha extra que eu tinha colocado. Pronto. Então, o que eu tenho aqui agora? Então, eu tenho a minha área separada. Então, se eu voltar lá em camada, eu poderia vir aqui, definir uma camada área geral. Nesse caso da área geral, eu poderia colocar uma cor também para ela. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Camada, estou no lugar errado, desenho, camada, alterar a camada. Tá, então a gente conseguiria fazer isso aí. Então, posso vir em camada. Nesse caso, a gente criou uma camada final, né?
eu poderia vir aqui definir uma camada na área total, poderia colocar uma cor vermelha, tá? E poderia criar ela aí também. Então tá lá, nossas duas áreas, a área geral e a divisão. Outra coisa, por exemplo, eu quero vir aqui, ó, faz de conta daqui para cá eu queria estender uma linha. Então eu posso vir aqui e estender por distância, por exemplo, clico na polilinha, aí ele vai me dar todas essas opções. Se eu quero o L seria a esquerda, o R a direita, e assim por diante. Se eu der um E, o que ele vai falar? Ele vai falar, seleciona o que você quer prolongar. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me prolongar a linha. Tá? Se eu não fizer isso, poderia fazer o que também? Poderia vir aqui e dar uma distância. Então, poderia vir aqui, estender por distância. Eu vou clicar nessa linha aqui, ó. Melhor nessa aqui. Faz de conta que eu quero outra direção. Se eu for dando L, aqui não está para ver, mas eu estou apertando L. Ele vai me mostrar qual a direção que eu quero. Faz de conta que eu quero colocar uma distância aqui, ó, 15 metros. Ele criou para dentro, né? Então eu quero para fora agora, 15 metros. Se a gente der um ESC aqui, ó, olha o que ele fez aqui, ó. Ele já criou a linha para a gente. Então a gente consegue fazer o extend também dessa maneira aqui. Então a gente pode desenhar em cima disso tudo também. Bom, então por exemplo, aqui a gente fez um extend, eu quero fazer o que agora aqui? Eu quero vir aqui e fazer um levantamento utilizando essa linha. Esse extend entre essa linha reta e a minha área vai ser, sei lá, um divisor de... ou uma área de domínio de alguma... ou de alguma concessionária de rodovia, ou de energia elétrica, ou qualquer coisa assim. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia sair daqui, quero locar aquilo ali. Então, posso mandar implantar ponto, clico aqui, vou falar para ele que eu quero pegar um ponto médio dessa linha. Opa, peguei snap, perdão. Ponto médio dessa linha, o que ele vai fazer? Achou o ponto médio da linha que a gente estendeu. Aqui, ó, onde ele está me dando a distância para eu chegar até aquele ponto lá. Então, no caso, como está no simulador, está flutuante, está dando uma diferença, conforme eu falei para vocês. Aqui eu coloquei uma coordenada específica. Então, eu poderia marcar, faz quanto está em cima. Eu marcaria, ele vai me dar o quanto falta para chegar lá e tudo mais. Então, isso seria... Bom, voltando aqui, ó, então a gente editou tudo isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mandar exportar isso agora. Exportar DXF. Vou falar que é o dele. Então, vou mandar exportar tudo. Vou criar um novo, só para que vocês vejam que eu vou conseguir importar o que eu desenho mesmo, né? Então, tá aí. Vou clicar aqui em arquivo, DXF, importar o meu DXF. Eu quero pegar esse aqui que eu vou desenhar. Então tá aí, ó. Tudo que a gente fez já ficou salvo. Tá? Então tudo que é feito fica salvo aqui mesmo. Fiz todo o levantamento e além de tudo que eu levantei, ainda eu quero que atualize meu DXF. Então, sei lá, quero dar um offset. Vou dar um offset em 2D. Clico aqui. Pronto. E assim por diante. Então eu vou conseguir fazer inúmeras coisas aqui. E tudo que eu for fazendo, automaticamente vai acontecer o quê? Ele vai exportar, ou seja, vai me atualizar. Então, a mesma coisa. Vem aqui offset em 2D. Eu quero de 5 metros, por exemplo. Eu quero pegar essa linha aqui, ó. Dar um enter. Tá lá. Então eu consigo fazer inúmeras coisas aqui. E até mesmo fazer o mais importante para a gente, né? Porque a gente está utilizando software de campo. Então o que a gente quer fazer também? Fazer levantamento de ponto. Então eu poderia fazer levantamento de ponto tendo isso como fundo. Então, eu poderia vir aqui e marcar tudo que eu tenho que marcar. Tá? A gente está marcando aí tudo que a gente tem que marcar. E o nosso trabalho total está para fundo.
Tudo que a gente está fazendo, ele está salvando em cima do nosso arquivo DXF. Então, na hora que eu exportar, esse meu DXF vai ser atualizado. Bom, se eu quisesse fazer também de forma automática, posso vir aqui a 5 metros, colocar de 1, dou um Enter aqui e ele vai começar a fazer o levantamento. Então, lá. Não quero ver as informações relativas ao ponto. Eu posso vir aqui, só quero ver os dados de ponto mesmo. Então, tá aí. Dá para traçar uma linha agora aqui, ó. Então, ó, faz de conta que a linha daqui do ponto 15 tivesse que traçar a linha aqui, ó. Que fosse uma linha consecutiva. Então, eu consigo fazer isso. E conforme eu falei para vocês, então a gente também consegue vir aqui e jogar na camada específica, né? Então, na verdade, é como se fosse um CAD mesmo. Então, a gente consegue colocar isso numa camada específica. Então, poderia vir aqui em camada, alterar a camada, posso clicar nisso aqui, dar um Enter e fazer as alterações cabíveis nesse meu trabalho aqui. Tá? Então, eu consigo fazer tudo isso aí. Bom, uma outra coisa que a gente conseguiria fazer, né? Então, conforme a gente viu, a gente fez levantamento em cima dele, automático, se eu for pagando para a gente fazer de maneira de levantamento de ponto mesmo, então, vem aqui ponto, está automático, flutuou, vou mandar marcar. Marquei, então está lá, armazenou o ponto. Então, dentro do nosso DXF, nosso levantamento vai estar salvo também. Bom, uma outra forma também que a gente teria de trabalhar utilizando base cartográfica seria você trabalhar utilizando um arquivo shapefile. Então, às vezes eu estou fazendo um cadastro urbano e nessa cidade onde eu estou fazendo um cadastro urbano tem já o banco de dados do shapefile. Então eu quero ir lá fazer o quê? Atualizar esse meu shape. Também tem jeito de fazer isso. Então posso sair daqui, vamos ter um novo trabalho. Eu vou colocar no C. Bom, perceba que eu troquei, fiz outro trabalho, a única coisa que eu me atento é o quê? Sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas está certo? Está certo. Então não precisa me preocupar com mais nada. Bom, então até agora a gente importou a imagem. Então lembrando que a imagem ela pode estar georreferenciada ou não. Se ela não tiver georreferenciada, eu consigo fazer o georreferenciamento por aqui e depois importar a imagem com ela georreferenciada. Depois a gente importou um DXF, trabalhou em cima dele, atualizou a base de dados, depois exportou já atualizada. E a terceira opção que a gente tem aqui, entre dados vetoriais e raster, seria a importação de shapefile. Eu poderia clicar aqui, vou vir aqui, vou selecionar o shape que eu quero abrir. Então, no meu caso aqui, eu tenho um shape inteiro da cidade de São Paulo. Então, vou vir aqui, vou pegar o shape e vou mandar abrir ele. Vou dar um código aleatório para ele aqui. E eu vou mandar importar. Então tá lá, está importando tudo. Terminou a importação. Posso clicar aqui, ó, na hora que eu já importei, então está em toda a cidade de São Paulo, na verdade só a parte de ruas. Então, tem tudo aqui, ó. Se a gente for em camadas, vamos ver se está selecionado por camadas. Pegar tudo. Então tem todas as informações relativas a esse meu banco de dados. Então todas as ruas. Então aqui, ó, por exemplo, aqui a gente já viu que teria que criar uma polilinha para juntar isso aqui. Quero editar lá em campo, por exemplo. Clico aqui, vou conseguir juntar e assim por diante. E a mesma coisa que eu falei, pessoal. Então a gente está com esse trabalho por baixo, eu quero começar a fazer o levantamento. Então aqui eu tenho noção do que eu preciso levantar, ou do que, aonde eu estou, por exemplo. Se por acaso a gente quisesse colocar a mesma coisa do DXF, né? Eu posso vir aqui, implantar ponto, clico aqui, quero alocar essa intersecção aqui. Clico aqui, dou um Enter, ele vai abstrair a coordenada e a gente consegue fazer a alocação. Quero levantar tendo isso como fundo. Então, estou aqui, ó. Então, na verdade, a gente está shape, isso aqui seria a Avenida Sumaré, né?
E aqui é a localização que está a visita do domínio. Ah, quero marcar o ponto. Mandei marcar, automaticamente o que aconteceu? Ele já colocou o ponto na localidade correta. Tá? E aí a mesma coisa, eu quero exportar isso já colocando o ponto de atributo. Então eu poderia mandar exportar como shape e aí posso exportar tudo que tem aqui disponível. No meu caso, como a gente está coletando ponto, às vezes também eu poderia fazer o quê? Criar um cadastro de pontos. Aqui que a gente não fez isso, mas a gente poderia vir aqui em ponto, né? Criar um código só para ponto. Isso que a gente já fez anteriormente, só para frisar melhor, né? Vou falar aqui meu ponto, esse ponto dessa cor. Quero clicar na característica e poderia mandar adicionar aqui o nome. Para quê? Como é um shape, a gente teria que ter um banco de dados relativos também a esse ponto. Então a gente pode vir aqui e criar um banco de dados para ele. Para que na hora que eu exportar em shape, eu tenha essa visualização lá. Tá, criei. A gente poderia criar um melhor. Aqui só para visualização, só para poder mostrar para vocês. Vou dar um vermelho aqui, vou mandar salvar. Então, por exemplo, durante o meu levantamento, se eu quero que crie um banco de dados, nisso também agregue valor no meu trabalho, eu vou colocar como ponto. Mandei marcar, né? Aí ele vai perguntar qual que é o nome, tipo de marca e tal. Esse aqui é o CMG 2004, 2005, por exemplo. Ok. Tá aí, ó. Ele salvou. Isso aqui vai ficar salvo no banco de dados. Banco de dados, se a gente quiser visualizar, a gente pode visualizar durante a coleta. Então tá aqui, ó, o nome CMG e o piquete. Então na hora que eu exportar esse meu dado, automaticamente isso aqui já vai no banco de dados. Tá? Então a gente consegue visualizar todas essas informações aí. Se a gente clicar aqui, ó, com todas as camadas que tem disponível. Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, perceba que a gente pode utilizar de fundo tanto imagem raster, né? Pegar no Google e importar para dentro do software de campo e fazer a coleta com uma base cartográfica pré-definida. A gente pode usar o DXF e também pode usar o Shapefile. E do mesmo jeito que eu importei, né? No caso dos vetoriais, a gente consegue fazer o quê? Exportar. Então, poderia exportar isso aqui, vou selecionar o novo, vou dar um verde aqui, e poderia exportar tudo isso aí. Aqui no meu caso, isso aí vai demorar um pouquinho, porque, conforme eu falei, a cidade de São Paulo inteira, né? Então, vai processar tudo isso aí. Vai levar um certo tempo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço a paciência de todos aí. Caso tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade de mandar para a gente por e-mail, que a gente responde todos os e-mails. Eu vou terminar por aqui, ele vai demorar um pouco, porque essa base cartográfica que eu importei para dentro do meu computador tem em torno de 250 MB, então vai demorar um pouquinho para exportar. Então, boa tarde e tenha um bom dia. Muito obrigado.